cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a redimam. O javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram. Versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Vou repetir: e visita esta vinha. Vamos repetir juntos? E visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que frutificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. 17. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Desse modo não seremos de após ti. Guarda-nos em vida, invocaremos o teu nome. Para terminar, 19. Faz-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco. Revela esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida nessa vez, meu Pai, para trazer uma mensagem clara, objetiva aos corações dos teus filhos. Não nos deixe sair daqui, Senhor, da mesma maneira que nós entramos, mas que nós sejamos tocados por essa palavra, Senhor. Fale com a igreja, fale com aqueles que estão assistindo agora, ao vivo, ou que vão assistir depois desse culto. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Salmo de número 80. Essa palavra é um salmo que é atribuído a Asaf, mas eu não me apego nisso. Quando eu vou ler um salmo, ou quando eu vou estudar um salmo, vou ministrar um salmo, eu não me apego muito à ideia de quem é o autor. Se é Davi, se é Asaf, filhos de Coré, Moisés, Salomão, ou se é de um autor anônimo. Eu me apego muito mais ao conteúdo do salmo, a estrutura que o salmo é colocado. E este salmo de número 80, ele não é de tão simples compreensão, mas existem algumas chaves de leitura deste salmo que nos auxilia a compreendê-lo melhor. E a primeira ideia que nós precisamos ter ao ler este salmo é que este salmo trata de uma oração. E quando nós oramos, quando nós nos inclinamos para a oração, Deus sempre vai reagir às nossas orações. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Ouviu? Todas as vezes que você se inclina a uma oração, Deus sempre vai reagir à tua oração. Deus ouve todas as orações? Sim, Deus ouve. Agora a resposta, a reação de Deus é de acordo com a sua soberania, de acordo com aquilo que Deus tem de plano excelente para as nossas vidas. Então pode ser que você ore por uma causa e Deus não te deu o que você pediu, Ele te deu algo que você talvez nem tenha pedido, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Quem está entendendo, diga amém. A oração, ela não serve para manipular a Deus. Você não vai manipular Deus. Eu não vou orar dizendo Deus faça isso ou Deus faça aquilo. Essa semana eu participei de um debate na sexta-feira, e o debate era exatamente isso: se a nossa oração ela faz Deus mudar de planos. E eu falei que não pode, não tem como. O livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos, eles podem ser impedidos. Achar que eu vou orar e Deus vai mudar
muda para pior. Então Deus vai olhar para o meu plano e vai falar assim: é verdade, teu plano eu não tinha pensado, é melhor que o meu. Eu não vou fazer o meu, não, vou fazer o teu. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus, ele é soberano. Quem entendeu? Diga amém. Então, para que eu tenho que orar, pastor? Eu tenho que orar para que eu possa estar de acordo com a vontade de Deus, para que nós possamos viver aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, na oração do Pai Nosso, capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Nós devemos orar e nós devemos pedir: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode exaltar esse Deus? Amém? Mas todas as vezes que você ora, haverá uma reação de Deus. E o Salmo de número 80 é uma oração. E ela é uma oração que tem essa reação. E percebe que ele começa o Salmo dizendo: ó Senhor, ó pastor de Israel. Versículo 1, ele chama Deus de pastor. Diga assim: Deus, ele é o meu pastor. Então a primeira revelação que nós encontramos neste Salmo é que o salmista ele chama Deus de pastor. E no momento que ele fala que Deus é o seu pastor, existe uma conexão. Quando nós chamamos Deus de pastor, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo de número, tá fraco, Salmo de número 23. E o Salmo de número 23, como ele começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se ele chama Deus de pastor, ele vai dizer primeiro: esse pastor não vai deixar nada faltar na minha vida. Antes de eu continuar, olhe para essa pessoa que está só e diga: não faltará nada na tua vida. Diga assim para ela: se Deus é o teu pastor, e Ele não deixará faltar nada sobre a tua vida. Amém? Você pode dar glória a Deus, você pode glorificar o Senhor, principalmente a presença dEle não faltará na nossa vida. Mas quando nós chamamos Deus de pastor, a função do pastor não é só alimentar a ovelha. O pastor cuida da ovelha. O pastor protege a ovelha. Quem está entendendo, diga amém. O pastor conduz a ovelha. A ovelha, ela por si, ela é um animal débil. Não sei se você sabia dessa informação, mas a ovelha por si, ela é um animal débil. E quando você vê a parábola lá de Lucas, capítulo de número 15, são 3 parábolas, de trás para frente. A parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo percebe que o pai deixou o filho ir, o filho caiu em si e ele voltou. O pai não foi atrás do filho. Quem entendeu? Diga amém. Depois a parábola do meio é a parábola da dracma. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, limpou a casa, varreu, acendeu a candeia, procurou até encontrar. E a primeira parábola é a parábola da ovelha. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma extraviou. O que ele fez? Deixou as 99 no deserto e foi atrás da que estava perdida. Por que ele foi atrás? Porque ela não voltaria. Ela é um animal débil. Então a ovelha precisa de um pastor para conduzir ela. Quem está entendendo? Diga amém. Salmo de número 80 ele fala: o Senhor é o nosso condutor, nos conduza. E ele volta na história. E ele traz a lembrança. O Salmo de número 80, ele vai trazer uma memória. Qual memória que ele vai trazer no Salmo de número 80? Versículo de número 8. O Senhor trouxeste uma vinha do Egito. Está com sua Bíblia aberta ainda? O Senhor trouxeste uma vinha do Egito e lançaste fora as nações e a plantaste. Sabe o que o Salmo de número 80 está fazendo? O autor desse salmo está dizendo: o Senhor é o nosso pastor. E quando nós passamos pelo processo lá no Egito, o Senhor foi o nosso
aquilo que nos dá, está fraco, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, se eu venho aqui nessa noite e eu começo a dizer para vocês: olha, eu orei numa ocasião passada e Deus ouviu a minha oração, e Deus respondeu a minha súplica, e nós vamos orar agora, e eu creio que Deus vai me ouvir, vai te ouvir também. Eu não estou errando, porque eu estou lembrando de uma ocasião que eu orei e Deus trouxe resposta. Então você me traz uma causa para orar, e eu te digo: olha, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus pela tua causa, porque eu já orei por alguém numa situação igual à sua, e Deus ouviu, e Ele vai nos ouvir agora. Vamos orar. Isso anima a nossa fé. Quem concorda? Diga amém. O Salmo 80 é isso. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou do Egito. O Egito era uma potência, Faraó dominava tudo. Mas quando o Senhor falou: eu vou tirar o meu povo, o Senhor levantou, aleluia, as suas mãos de poder e nos deu a vitória. E eu creio que o Senhor continua no trono, e que o Senhor continua sendo nosso pastor. Sabe que o Salmo de número 80 diz que Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo de ontem. Hebreus está lá escrito: Ele é o mesmo de ontem, Ele é o de hoje, e Ele é de eternamente. Deus não mudou. Se Ele fez no passado, na vida desse povo, se Ele já fez na sua vida, Ele continua sendo Deus, e Ele vai fazer uma linda obra na tua história. Não desista, renova a tua fé essa noite, porque o Senhor, Ele tem resposta para a tua vida. Diz o Senhor para você nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais forte. Aleluia. Traz a memória, traz a tua memória. Fala para o seu irmão do lado: traga a tua memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Ele fala assim: o Senhor nos tirou. Ele usa uma metáfora. Vamos lá, versículo 8. O Senhor trouxe uma vinha do Egito. Ele fala: nós somos uma vinha. E quando o Senhor nos trouxe, olha o que diz o versículo de número 11. Desculpa, versículo 9. Preparaste um lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. O Salmo de número 80, olha para mim, ele trabalha a figura de linguagem. Nós chamamos isso de metáfora. E qual que é a metáfora? Ele vai dizer o seguinte: nós somos uma vinha que o Senhor nos trouxe, e essa vinha, ela criou raízes. Sabe o que o salmista está dizendo? Nós temos raízes. E o que sustenta uma árvore de pé não é o tamanho do seu tronco, não são as folhas que ela tem ou os frutos que ela produz. O que sustenta uma árvore de pé são as suas raízes. Fala para o seu irmão do lado: você precisa criar raízes. O crente que tem raízes, olha para mim, a pessoa que tem raízes em Deus, olha para mim, a pessoa que tem raízes profundas, sabe o que acontece? Ela pode passar por desemprego, ela não deixa Deus. Ela pode se acidentar sangue, ela pode colocar uma gaiola na perna, ela não deixa de louvar a Deus, porque ela tem raízes. Ela pode perder o sonho, ela pode ver o seu projeto desfazer, ela continua em Deus, porque ela tem raízes. Se você tem raízes, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir crise no casamento, você está de pé, porque as tuas raízes, elas estão em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aplauda o Senhor essa noite. Tenha raízes. Tenha raízes em Deus. Raiz fala de constância. Aleluia! Você não pega o cedro e tira de um lado e põe no outro. Não tem como. As raízes estão fincadas na terra. Sabe o que acontece quando o crente tem raiz? Passa o vento que for,
ele permanece de pé na glória de Deus. Raízes. É assim ou não é, pastora Cláudia? Se tem raízes profundas, pode vir a pancada que for, ele permanece na presença de Deus. Então o salmista falou assim: Senhor, nós temos raízes, e as nossas raízes, elas não são rasas não, elas são profundas. Lá embaixo, ela se espalhou por toda a terra. Ele vai dizer: olha, nós nos tornamos, versículo 10, como cedro. Cedro é uma árvore forte, irmãos. A madeira do cedro não é uma madeira que você quebra com facilidade. Sabe o que significa isso? Nós somos mais fortes do que nós imaginamos. E você fala assim: não, pastor, eu não sou forte. Pode dizer que o pastor seja, não, queridos. Sabe o que a Bíblia diz sobre força? Que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando eu estou em Cristo, quem me fortalece é Cristo. Eu estou na dependência dele. Salmo 80 fala dessa dependência. Ele vai dizer: Senhor, as nações vizinhas, elas zombam de nós, elas riem de nós, porque elas olham para nós e elas estão vendo as opressões que nós estamos vivendo perante os nossos inimigos. Eles olham para nós e eles não acreditam que o Senhor está conosco. E ele vai dizer o seguinte: Senhor, olha o que diz o versículo de número 16: está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Nós estamos, Senhor, dessa forma. Os inimigos olham para nós e parecem que nós vamos perecer. Até que ele vai fazer um pedido para Deus. E quando ele faz esse pedido, acontece uma virada. Fala para quem estiver perto de você, diga: vai acontecer uma virada na sua